Bom, galera, sabe quando você tem ali um jogador que você quer que venha pro seu time e aí ele custa uma verdadeira fortuna, dali a pouco ele se vê livre no mercado e se oferece para jogar no São Paulo Futebol Clube? Esse é um dos temas que nós iremos abordar aqui hoje, mas eu quero principalmente dar uma resposta aí pro Júlio Casares com uma coisa que ele fala que é uma coisa inacreditável. Assim, não dá nem para acreditar. Sinceramente, o Casares ele foi dar um depoimento e ele leva para um lado que todo mundo vê que não tá certo, sabe? E nós vamos falar sobre isso. Tem a ver com esse jogo do São Paulo, que poderia ser no Morumbi, talvez. Foi lá pra Vila Belmiro, ele fala umas coisas assim que não tem nenhuma conexão com a realidade do São Paulo. E o que ele fala é muito abaixo da crítica, é inacreditável. E eu quero também passar as escalações de São Paulo e Fluminense, que hoje o bicho vai pegar, hein? Aliás, é Fluminense e São Paulo, né? O jogo lá no Rio de Janeiro. E o São Paulo, eu nunca na minha vida vi um São Paulo tão remodelado. O Frankenstein do São Paulo, sabe? Pecinhas daqui, dali, partes e vai montando entre partes pra tentar ser alguma coisa que anda. O time do São Paulo, ele é muito forte, cara. Porque o São Paulo, ele tem chance de ganhar hoje, mas assim, não é simples, não. O que o São Paulo tá fazendo aí com esse departamento médico é uma coisa jamais vista e acho que nenhum time do mundo profissional, né, primeiras prateleiras dos seus países, eu acho que nenhum time do mundo já fez esse ridículo que o São Paulo tem feito agora e nós temos que tocar nessa ferida, não é verdade? Então vem comigo aí, ó, chega nesse like pra dar aquela moralzaça no vídeo e com esse likeão aí você engrandece o vídeo, né? Eu vou fazer tudo por aqui, tá? Deixa que eu faço tudo, deixa só o likeão e se inscreva aqui, vem comigo, faça parte desse time que só cresce. Eu tô fazendo os vídeos do São Paulo matinais aqui nesse canal e na coletiva do Juba, que é o canal São Paulo Futebol Clube mesmo, que é o meu canal principal. Eu subo os vídeos às 6 horas, 18 da tarde, 18h30. Já coloca no despertador aí que o bicho vai pegar. Menos hoje vai ser pós-jogo. E aí, vamos lá. Mas eu vou fazer uma livezinha hoje, um pouco antes, tá bom? Vamos lá, chega aí. Olha só, o São Paulo, ele tem aí o Júlio Casares falando abertamente que ele foi perguntado: e Casares, e esse lance de você jogar na Vila Belmiro no último jogo? Não, é porque, veja bem, aí ele começa a falar que ele, junto com a galera do grupo ali, da direção de futebol que escolheu, né? Ele fala que foi um colegiado, foi o grupo colegiado ali. Não, todas as decisões aqui, eu tenho meu feeling, mas tudo passa por esse colegiado. E eu não sei até que ponto, sabe, passa. Casares, quem é do colegiado? Aí ele já desvia. Aí ele já fala assim, não, é o pessoal da diretoria. Mas quem? Não, da diretoria de São Paulo, futebol. Então ele não consegue nem falar se o Belmonte, o Muricy foram a favor. O que ele fala, que pra mim é uma desculpinha esfarrapada, um papinho pra boi dormir mesmo, ele fala que o São Paulo está com um histórico de lesão muito grande. Portanto, eles, diretoria, preocupados com esse histórico de lesão, eles querem evitar o Morumbi, que ali o gramado talvez não estivesse pronto, dito por especialistas, colegiados aí, né? Especialistas, imagina, o Rui Costa ali, o Carlo Magno, os caras, não, melhor. Duvido. Por que eu tô falando isso? Só um parênteses. Abriu um rumor aí, um boato, que o Júlio Casares, para não participar ali com o São Paulo, daquele protesto que vai ter hoje, no dia do último jogo, a torcida do São Paulo organizada organizou um protesto com data e hora marcada, que é no dia do último jogo que o São Paulo jogaria no Morumbi. Aí o Júlio Casares, para evitar participar desse protesto, ver o nome dele ali colocado no baixo calão, sabe, para ele não ouvir as verdades que ele tem que ouvir, ele pega e desvia o São Paulo para Vila Belmiro. Esse é o contraponto, esse é o boato que tem muito fundo de verdade, mas não dá para saber. Então o Casares fala que não, que o protesto tudo bem, é normal, é do jogo, que ele aceita e que ele foi para Vila Belmiro não tem nada a ver com protesto, tem a ver com contusões. Porque o gramado pode não estar pronto. Só que aí eu penso, gente, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Se o Casares de fato estivesse preocupado com lesões, eu vou até puxar o olho pra baixo pra você olhar na minha cara aqui, ó. Se o Casares estivesse preocupado com lesões de verdade, ele trocaria a preparação física e departamento médico, não é verdade? O São Paulo não é de hoje, que tá com o histórico de lesão das coisas mais impressionantes do mundo. O São Paulo de Crespo, de 2021, teve um histórico de lesão impressionante. Rogério Ceni teve lesões ali pra caramba também. O Thiago Carpini teve lesões, o Zubeldia também teve. Quando que o Zubeldia, que é um técnico horroroso, não muda minha opinião não, tá? Mas quando que o Zubeldia teve como contar muitos jogos com o Ferreirinha? Quando que ele pôde contar com o Oscar?
Quando que o Zubeldia pôde contar com o Lucas Moura de verdade? Igual aquele do Lucas que o Dorival contou, sabe? Quando que o Zubeldia pôde contar ali? Com o Caleri ele pôde contar. Com o Caleri até ele pôde. Depois o Caleri machuca lá e tal. Mas o Caleri ele tinha. Ele jogava mal pra caramba também. Mas tem muito jogador que o Zubeldia também não podia contar com o cara. Então o que eu quero dizer é que esse histórico de lesão que tem com o Crespo hoje pode ser culpa do Crespo também. Claro que pode. O Crespo em 2021 teve acho que o recorde de lesões e agora de novo é uma coisa inacreditável. Mas, por exemplo, se o Casares estivesse de fato preocupado, né, ele olharia para o próprio umbigo e diria, gente, eu contratei o Crespo, e já sabe qual que é a exigência do cara nos treinos, então eu preciso mudar esse departamento médico aqui. Qual que é o papo da preparação física? O cara se prepara para jogar e não aguenta 90 minutos. Não é o caso do Luciano, que pode ser um trauma na perna, né? No pé, não sei. Tudo bem, ali você entende, né? Agora, o Lucas Moura, você aperta um pouquinho e não aguenta correr. O Ferreirinha tava jogando bem pra caramba ali contra o Juventude e sai no intervalo. O Marcos Antônio não aguenta correr, é um meio tempo, um jogo, acabou. Né? Então o Alisson, a preparação física do Alisson é uma coisa de dar vergonha. É uma coisa de dar vergonha no leigo. O leigo que não sabe nada de preparação física, ele fica com vergonha de ver o Alisson correndo hoje em dia. Dá vergonha aquilo ali. Você vê o Patrick Lanza, você vê esse Cédric Soares, que estão em campo aí, estão preparados, estão prontos. Você vê esses caras correndo, você fica constrangido. Então, para mim, a preparação física do São Paulo, ela é deplorável. E eu estou falando aqui sem cunho científico nenhum. É apenas o achômetro, é o que eu olho. Eu olho pro Alisson e falo, aí eu olho pro Palmeiras, Flamengo, pro Cruzeiro, pro Grêmio lá, viu? Palmeiras e Grêmio, eu falo, São Paulo não corre desse jeito aqui não, cara. Não corre desse jeito aqui. Você olha pro Alisson e pro Cédric, eles não são atletas preparados. Olha o Reinaldo, que no São Paulo não jogava quase nada. Olha o Reinaldo jogando pelo Mirassol hoje. Será que a preparação física do São Paulo não tá muito debilitada? Não tá demais debilitada, precária, horrorosa? Eu acho que está. Agora, quando você pega o departamento médico, não tenho prova também que eles são incapazes. Eu acho que são. Porque eu vejo o Marcos Antônio voltar quando não podia voltar. Eu vejo o Lucas Moura voltar quando não podia voltar. Eu vejo o Tolói voltar quando ele não podia voltar. Eu vejo o Arboleda voltar quando ele não podia voltar. São jogadores que eles voltam pro time de São Paulo e você vê claramente que ele não aguenta um tranco ali. Você vê esse Dineno. Que daí, Dineno também, deixa pra lá isso aí. Isso aí é uma história com lesão inacreditável. Ferreirinha nunca se recupera, cara. Será que esse departamento médico tá fazendo o trabalho? Notícia da semana passada, retrasada, é que o São Paulo ia sim mudar o departamento médico, ia mudar ali o ambulatório do Morumbi, da Barra Funda, ia mudar tudo. Ia ter uma revolução e você não vê acontecer nada. E do nada não pode jogar no Morumbi, porque o problema do São Paulo é um medo das lesões altas. Não tem medo de nada. Se o São Paulo de Júlio Casares estivesse preocupado de verdade com o número excessivo de lesões de jogadores, ele teria visto isso em 2021, quando o Crespo passou por aqui, ganhou um Paulista e quase caiu no Brasileiro por causa do número exagerado, sabe, expressivo de lesões, uma coisa inacreditável. Então não boto fé não, Casares, sinto muito, pra mim, ó, cortininha fechada pra você aí, não quero nem ouvir mais, cara. Pra mim você é um incompetente total, pleno, e quando faz coisa boa, vem aqui elogio. Tá? Eu elogio coisa boa assim, mas a coisa que é pra criticar como essa aqui, aí você vai ouvir também sem massagem, sem vaselina. Gente, deixa eu passar, antes de passar na escalação, não, deixa eu passar a escalação, que eu acho que vai ser legal. Ou eu falo do Matias Rosa. Vamos do Matias Rosa primeiro, que aí eu já falo depois da escalação com calma. O Matias Rojas teria sido Matias Rojas, Racing, Corinthians, River Plate, um jogador paraguaio, meio atacante, que tem um chute potente de média e longa distância, um cara que não é... Tem ali, acabou de fazer 30 anos, 29, ele tem a idade boa pra fazer um contratinho legal e poder fazer história no time do São Paulo. O São Paulo, ele hoje não conta com o Oscar e não deve contar mais. Não sei se o Oscar vai se aposentar ou não, mas imagina o Oscar voltando depois desse problema aí. Imagina se o São Paulo, se voltar o Wendel, né, e o Lucas Moura, a gente fica comendo as unhas pra assistir o jogo. O Wendel e o Lucas Moura. Se volta o Oscar, eu acho que eu não quero nem ver. Imagina o medo de um cara desse passar mal no campo.
Você tá louco, cara. Isso aí, sabe? Nós vimos já jogadores passarem mal no campo de verdade, até vir até acontecer o pior. Então, se o Oscar entrar em campo com esse departamento médico de São Paulo, eu tenho pavor, honestamente. Então, tomara que o Oscar consiga se recuperar, jogar, ser o nosso De Bruyne, beleza. Mas não acredito hoje. Então, para mim, o São Paulo precisa de um meia. Até porque o Oscar sai do time, nós temos ali Marcos Antônio improvisado, o Rodriguinho. Não tem a figura do meia. E dessa vez nós temos a faca e o queijo na mão para trazer o Matias Rojas. Não somos nós ligando pro empresário dele ou pro Racing lá, pro River Plate e tal, pro Corinthians. Falou, quanto custa? Aí os caras vão espetar e o próprio jogador, por cima da carne seca, quer 1,5 milhão, quer 1,2 milhão. Ali ele tava no auge, né? Você fala, poxa, o cara tá no auge. Aí pediu acho que 1,2 milhão, 1,4 milhão para jogar no Corinthians. Hoje ele está ficando livre no mercado. Então qualquer valor que você oferecer é maior do que nada. Claro que ele pode ter contrato com algum outro time, mas é aquela coisa, você ofereceu ali 500 mil, que é o que você pode pagar por mês, por exemplo, se o cara disser não, você fala, então tá bom, então paciência, vá com Deus. Você não precisa oferecer 1,5 milhão, entendeu? O cara tá em baixa. E eu acho até que ele viria por essa quina aí, com certeza. Né? Ele é paraguaio, que joga há muito tempo na Argentina, você oferece 500 por mês aí, no país dele vale uma grana boa, cara. Então eu acho que o São Paulo deveria, sim, tentar contratar o Matias Rojas. Acho que ele viria para fazer um trampo legal aqui no time do São Paulo, entendeu? Acho que viria sim. E olha só, na escalação, o São Paulo remendado, ele acaba de perder o Luciano, cara. É uma coisa inacreditável. São Paulo vai fazer a 36ª rodada, então são 3 jogos, né? A 36, a 37 e a 38. Quando o São Paulo tem 9 pontos para disputar. Esse aqui é um jogo dificílimo, porque o Fluminense ele vem do empate com o Palmeiras aqui no Allianz Parque. O time do Fluminense é muito forte. O time do Fluminense ele fez bonito jogando o torneio mundial. Agora, falam que é o Fluminense do Zubeldia. É nada. Esse Fluminense aí era do Renato Gaúcho, é um Fluminense que a diretoria montou. Compraram o Soteldo, por exemplo, que não tá jogando. Eles venderam o John Arias. Se o Arias tá jogando aí, você tá louco. São Paulo tava em maus lençóis. Ainda bem que o Arias foi embora. Mas o Everaldo, junto com o Serna, com o Canóbio, eles formam um ataque legal, interessante de ver, né? O Serna é um jogador bom. O Canóbio é mais correria, ele é muito forte, muito rápido, não é tão bom tecnicamente. E o Everaldo mete gol, tem que não vacilar ali não. Aí tem uns jogadores como o Samuel Xavier, né? Tem o goleiro Fábio, o Thiago Silva, é time forte. O São Paulo vai jogar lá então, lá no Maracanã, hoje às 20h30, horário de Brasília. O Fluminense, ele deve vir a campo, o técnico, o time do Luiz Ubeldia, a provável é o Fábio no gol, Thiago Silva e o Freitas na zaga. Essa zaga aqui é a zaga que tá jogando o ano inteiro. Tanto o Freitas quanto o Thiago Silva. É a zaga principal com o Fábio no gol, que é um monstro. René na esquerda e também o Samuel Xavier na direita. É um time muito conhecido, né? É um time que todo mundo aqui sabe jogar bola, todo mundo, alguns brilham mais que os outros. Fábio é um monstro, Thiago Silva é um monstro, o Samuel Xavier é muito bom de bola. René, mais tímido, aquele futebolzinho mais pragmático, né? Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta compõem ali o meio-campo, né? Então é um time forte. Esse Lúcio Acosta aqui é um jogadorzaço que não brilhou ainda, mas ele estava nos Estados Unidos. Era um jogador que o São Paulo queria, o São Paulo tinha interesse de contratar. Segundo um boato de uma época, o Rui Costa tinha muito interesse de contratar esse Lúcio Acosta. O São Paulo acaba não trazendo ninguém, né? Não contrata. E o Lúcio Acosta aparece agora no Fluminense, é um jogador que tinha um número assim também exagerado de gols e assistências lá no futebol dos Estados Unidos que ele jogava. Salvo engano, ele é Estados Unidos. Eu tinha feito uns vídeos sobre o Lúcio Acosta também, fez um estudo sobre ele. É um jogador interessantíssimo, tá? Martinelli, monstro. Esse Hércules aqui também compõe bem ali o time, é bom também. O Serna, Canóbio e Everaldo, eu acabei de falar, muita força, muita velocidade, tirando o Everaldo, né? O Everaldo tem uma boa presença de área, mas o Serna e o Canóbio, assim, muita força, muita velocidade, o Serna dribla pra caramba, é um time dificílimo, cara. Essa verdade é que esse time aqui é dificílimo. E o São Paulo, pega a visão, look at me, olha pra mim aqui, olha aqui, ó. Yang no gol, já não é o Rafael, tá suspenso. O Yang, eu tô esperando muito dele. Tô realmente esperando muito dele. Acho que ele pode ser um goleiraço. O substituto do Rogério Ceni pode ser ele. Claro que eu adoro o Rafael. Eu não canso de falar isso. Eu adoro o goleiro Rafael. Só que nada muda o fato de que o Yang ele é um cara da base. O Rafael já está com a idade avançada. Esse Yang ele pode vir a ser um goleiraço pro São Paulo. Tomara que ele dê certo hoje. A zaga, ela vem aprovável com o Tolói, Alan Franco e Ferrarese, né? O resto tá tudo fora.
Acho que até o Sabino tá fora. Deixa eu confirmar aqui. Em tempo real, o Sabino tá suspenso, né? Então o Sabino tá suspenso, o Arboleda tá machucado. Nós temos Ferrarese, Alan Franco e Tolói para jogar pelo time de São Paulo. Acho legal que o Tolói voltou. Quero ver mais o Tolói. Ele jogou bem contra o Corinthians até ele se machucar, né? Então tomara que o Tolói dê certo aí da conta do recado. O meio-campo, ele vem com o Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio. Marcos Antônio também se recuperou. Então você tem aqueles 3 volantes ali, só que com certeza o Bobadilha ele faz gol, ele tem feito gols, ele é um jogador interessantíssimo esse Bobadilha, hein, meu? Você pode não gostar aí, tá? Mas eu adoro o Bobadilha, sem zoeira. Pablo Maia tá mal hoje em dia. O Pablo Maia, que é um cara que eu adoro mais ainda, eu acho que hoje o Pablo Maia joga menos do que Bobadilha e Marcos Antônio, por incrível que pareça. Bobadilha fez gol recentemente, ele dá assistência, ele chuta, ele passa perto, ele faz outro gol, ele tá jogando bola nesse Campeonato Brasileiro, esse Bobadilha aqui. Então gosto demais desse meio campo. Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio. Não sei se eu não tiraria o Pablo Maia para colocar o Luiz Gustavo. Acho que hoje sim. Hoje eu tiraria o Pablo Maia, Luiz Gustavo de volante, Bobadilha segundo volante e o Marcos Antônio como meia. A lateral, ela tem a provável do Mike e do Patrick Lanza. E isso aqui é muito provável mesmo. O Mike jogou bem o jogo passado contra o Juventude, né? Então ele deve ganhar agora a nova chance e ser titular, desbancando o Mailton e também Cedric Soares, que estão em condições de jogo. O Patrick Lanza, ele é um jogador que o Crespo ele preferiria colocar até o Ferreirinha aqui de ala. Então o Patrick Lanza hoje, eu acho que ele é dúvida, hein? Ele tá na provável aqui do GE, mas ele é dúvida. Pode jogar aqui o Luca, entrando no lugar do Ferreirinha como um ala, cara. Cara pra driblar, pra jogar no ataque ali. Não é difícil, não descarte essa possibilidade. 3 zagueiros, 3 volantes, mete o Luca pra esquerda bem aberto. Tapia e Rigoni compõem aquele ataque ali. O Tapia e o Rigoni, eles são reservas de Luciano e Ferreirinha. O Luciano, ele sentiu aí uma fratura no sei lá onde, que ele machucou no último jogo contra o Juventude, numa dividida que ele deu ali, e ele tá fora. O Ferreirinha tá fora porque ele se machucou também, tem um negócio na coxa, no posterior de coxa também machucou. E aí ele pode jogar o Ferreirinha, ele pode ser relacionado. O Luciano nem viaja. O Ferreirinha pode ser relacionado, mas ele também é um jogador que o São Paulo deve poupar para os 2 próximos jogos. E é isso aí. Vamos ganhar o jogo do Fluminense hoje ou não vamos? É claro que vamos. O time tá difícil. O Fluminense é mais time hoje com isso que eu apresentei aqui. Mas o São Paulo tem condições e o São Paulo é um time que compete. Vamos junto então? Vamos juntos então. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece não. Demonstra aí. Chega nesse like. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!